E aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui para uma aula de sistema de utilidades de energia, tá? Antes de iniciar a aula, eu vou falar sobre a atividade, a atividade mensal. A atividade mensal já foi elaborada e é atribuída aí para vocês fazer até o dia 31/10. As questões que foram dadas na atividade são as mesmas questões que a gente já vinha perguntando ao longo das aulas. Então, basicamente, vocês já têm as respostas, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco, terminar de falar sobre tratamento de água. A gente falou sobre algumas partes do tratamento de água e ficou faltando aí alguns parâmetros, tá bom? Para o tratamento de água para uso em caldeiras, né? Então a gente já viu, né, abrandamento por coluna de troca iônica. A gente viu basicamente o que consiste isso, né? Abrandamento na coluna catiônica. Desmineralização a gente já viu que é a catiônica e aniônica, e também osmose reversa faz esse papel. Ficou faltando falar sobre a parte da remoção do oxigênio e ajustar o pH da água de caldeira, tá bom? O processo de obtenção de água de caldeira, ele consiste na água bruta e na água de poço, tá? No caso, água bruta de rios e represas, onde passa pela ETA, que a gente já estudou, a ETA, né? E a água de poço, a captação direta do poço, aonde ele não passa por tratamento pela ETA, porque é uma água já livre de impurezas, né? E essas duas águas, depois, após a ETA e após a captação, elas têm que passar por um processo de tratamento de acordo com a pressão da caldeira, tá? Então, caldeiras aí de baixa pressão utiliza somente o sistema de abrandamento e desaeração e correção do pH. Caldeiras de média e alta pressão podem utilizar aí a desmineralização e osmose reversa. Tá? Esses dois processos são utilizados. E, na sequência, desaeração e controle do pH. Então, como a gente já falou de desmineralização, até propriamente de abrandamento, a gente vai falar hoje sobre desaeração e controle do pH. Tá? Então, desaeração tem dois tipos de desaeração. Inclusive, vou até passar um vídeo. Eu vou localizar um vídeo aqui que está no meu material. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Não abriu. Aqui. Ver se a gente consegue acessar esse vídeo aqui. Bem-vindos! Nesse vídeo veremos uma animação mostrando os detalhes do que ocorre no interior de um desaerador. Então temos a seguinte pergunta: por que utilizar um desaerador? Seu principal objetivo é remover os gases dissolvidos na água. Seu objetivo secundário é pré-aquecer a água que será enviada para a caldeira. Seu terceiro e último objetivo é servir como reservatório de água para suportar as oscilações de nível da caldeira. Quando falamos em gases dissolvidos na água, Os dois gases que estamos mais interessados são o oxigênio e o dióxido de carbono. Um dos problemas de se ter oxigênio na água é que ele causa corrosão, e o dióxido de carbono torna a água mais ácida, causando mais corrosão. O desaerador retira quase todo o oxigênio presente na água, porém uma pequena parte passa e essa é removida quimicamente com sequestrante de oxigênio. nessa tabela a gente consegue ver a solubilidade do oxigênio na água. Aí tem um gráfico mostrando a temperatura. A gente pode ver que aos 100 graus a gente consegue a máxima eficiência do desaerador. Como a temperatura no desaerador fica acima de 100 graus, conseguimos uma ótima eficiência no desaerador. Aqui ele fala, ó, a solubilidade de oxigênio ela diminui com a temperatura. Então, a 100 graus a gente tem
uma solubilidade baixa do oxigênio e uma expulsão do oxigênio da água. Existem 3 tipos de deseradores. O primeiro modelo é o tipo bandeja, o segundo pulverização, e o terceiro modelo é o bandeja com pulverização, que agrega os 2 sistemas dos 2 modelos anteriores. Pelo fato do terceiro modelo já incluir o sistema dos anteriores, eu vou estar explicando só o terceiro, para não deixar o vídeo muito longo. É importante a gente fazer uma distinção aqui. Quando eu falo de deserador, a gente pensa que é o conjunto inteiro, mas na verdade a parte inferior aí é o reservatório de água, e o deserador propriamente dito é a parte superior do conjunto. Vamos olhar aqui as conexões no deserador. Aqui temos a entrada de água. Aqui temos a conexão para a válvula de segurança, o vente. Temos as bandejas aqui. E acima temos os bicos pulverizadores. O bico para atomização de água possui um formato de cone na maioria dos deseradores, distribuindo a vazão de água uniformemente em toda a sua circunferência. À medida que aumenta a admissão de água no deserador, a pressão de água nos bicos tende a aumentar, forçando a abertura do bico, que é controlado por uma mola. Dessa forma, quando a pressão de água cai ou sobe, a mola reage, abrindo ou fechando o bico, mantendo sempre uma boa atomização da água. Aqui você pode ver que a água vai ser pulverizada sobre as bandejas, que ficam uma em sequência da outra. Só uma porta aqui para acessar as bandejas. Do outro lado aqui temos a entrada de vapor. Você pode ver que ele entra aqui, vai dar a volta pelas bandejas. Então ele passará pelas bandejas em um fluxo contrário da água. As bandejas nos dão uma área de superfície de contato muito grande entre a água e o vapor, e nos possibilita remover esses gases não condensáveis muito rapidamente. Cerca de 95% dos gases são removidos nessa seção, e o restante dos gases são removidos pelas bandejas. Os gases que são removidos no processo saem pelo vente. Em alguns deseradores, esse vente é conectado a um trocador de calor, por onde passa a água de alimentação do deserador, aproveitado o vapor que sai no vente. A maior parte desse vapor condensa e retorna para o deserador. Após a água passar pela câmara de deseração, ela vai para o reservatório de água. Quando a água sai da câmara de deseração para ir para o reservatório, normalmente tem um tubo em forma de T que conecta a câmara de deseração com o fundo do reservatório, para poder evitar, no momento da queda de água, que haja oscilações no nível do deserador. Após isso, a água sai na parte inferior e vai para as bombas de água de alimentação para a caldeira. Outra curiosidade sobre deseradores é que eles sempre ficam num ponto elevado, bem acima das bombas de alimentação de água para a caldeira. Isso é necessário para ter uma boa pressão de água na entrada das bombas de alimentação da caldeira, evitando que a bomba cavite. Agradeço a todos pela atenção e até o próximo vídeo. Então, voltando aqui, a gente estava aqui no tratamento de água, né? Ele explicou essa questão da desaeração, né? Basicamente é desaeração mecânica, que é feita através do bandeja de spray, né? E o aquecimento, né, feito com vapor contra corrente, aonde há a saída dos gases lá pelo vente, onde ele falou, né? No caso, o dióxido de carbono e o oxigênio, que são os que são removidos aí pela desaeração mecânica, tá? Então aqui tem um esqueminha da bandeja e no caso aquele lá, ele combina o bico aspersor com a bandeja, né? Mais moderno. E aí existe a desaeração química, que é feita através de sulfito de sódio, tá?
que faz com que o oxigênio saia na forma de sulfato, e também usando hidrazina, que é um agente redutor que transforma, aí, no caso, o oxigênio em água, né? Reagindo, se combinando com o oxigênio, formando água e N2, que é gás nitrogênio, tá? Então são esses dois métodos. Existem outros materiais que também são utilizados, mas os mais utilizados para fazer um tratamento posterior, né? Se for o caso, da desaeração, né? Se preciso, né? Se for necessário, utilizando sulfito e hidrazina, tá bom? E aí, depois de feito toda essa parte, ó, a parte da desmineralização, desaeração, é feito o ajuste do pH. O ajuste do pH tem finalidade de evitar a corrosão da tubulação da caldeira, né? Então aí a gente tem as faixas de pressão da caldeira. Caldeiras de baixa pressão, menor que 10 kg por centímetro quadrado. Nós temos as caldeiras de média pressão, que vai de 10 a 40, tá certo? E as de alta pressão, que vai de 40 para cima, tá bom? Então aqui tem uma tabela onde mostra o pH ideal para o trabalho aí das caldeiras. Então a caldeira de baixa pressão, ela trabalha aí com pH de 10,5 a 11,5. Caldeira de média pressão trabalha entre 10 a 11, tá? Considerando aqui 20 como média, né? Então, no mínimo aqui o pH de 10 seria o recomendado aí. E no caso, as caldeiras de alta pressão vão trabalhar com pH que vai variar de 8,5 até 10,5, de acordo com a faixa de pressão de trabalho, certo? Algumas caldeiras de alta pressão não suportam água com pH muito elevado, porque aí começa a ocorrer uma reação entre os hidróxidos e o metal da caldeira, né? Com o aumento da pressão. Então não é recomendado, existem N fatores que podem causar a corrosão das caldeiras, tá? Então basicamente, para terminar essa parte de caldeiras, estaria faltando isso, tá? Falar um pouquinho sobre desaeração e controle de pH, tá bom? Então, era só isso, até mais, tá?